Você não está aqui por acaso. Algo te prendeu até aqui. E não foi o vídeo, não foi a voz, não foi a curiosidade. Fui eu mesmo. Eu te conduzi com a minha mão invisível, porque essa é a 7ª vez que tento alcançar o teu coração. E agora, neste exato instante, é a última vez que vou falar desse jeito contigo. E se você continuar ignorando, não será apenas uma oportunidade perdida. Será uma porta que se fecha. Por isso, me escuta até o fim. Não feche esse vídeo. Não se distraia. Não pense que é só mais uma palavra bonita. É uma convocação urgente do céu à tua alma. Se você ama alguém, se há pessoas na sua casa que precisam de ajuda, se tem alguém doente, perturbado, ou se você mesmo anda sem forças, então fique, porque esse momento é uma linha entre o caos e o milagre. E eu estou do lado certo da linha, esperando que você venha. Você tem se movido rápido para atender todo mundo. Cuida, resolve, responde, organiza, protege, aguenta, disfarça. E quando a noite chega e a casa silencia, você suspira, mas não encontra descanso. Porque o seu corpo dorme, mas o seu espírito grita. Grita por direção, por sentido, por socorro. E eu estive ali, sentei à beira da tua cama e esperei. Falei no silêncio, sussurrei na tua consciência, te fiz acordar subitamente. E você pensou que era apenas cansaço, apenas mais um dia estranho. Mas era eu, tentando quebrar essa muralha de barulho que você criou ao seu redor. Essa rotina que você usa para não pensar demais, para não sentir demais. E mesmo assim, eu continuei tentando. Na fila do mercado, naquela música que te fez parar, naquela mensagem que chegou sem motivo, aquela visita que você não esperava, o toque no ombro, o telefonema de alguém que você nem lembrava mais. Tudo era eu. Eu estava tentando te mostrar que nada disso era aleatório. Não era coincidência. Eu estava te cercando, te chamando com urgência, com amor, com zelo, porque sei o que vem, porque sei o que te ronda. E você, distraído com a próxima conta, com a próxima obrigação, com a próxima dor de cabeça, deixou passar 6 sinais, 6 chances de me ouvir. Mas eu sou longânimo, paciente, misericordioso e estou aqui de novo, pela 7ª vez. E agora é sério. Você já percebeu que certas coisas estão fora do lugar há muito tempo. As palavras em casa são curtas, os olhares estão opacos e o tempo parece escorrer mais rápido do que antes. O corpo dói, o coração pesa e os dias se repetem como um eco de preocupações. E mesmo com toda essa sobrecarga, você se recusa a parar. Mas por quê? Porque você acha que se parar tudo desaba? Porque aprendeu a se calar para manter a paz? Porque acha que ninguém entenderia o que você sente de verdade? Pois eu entendo, eu vejo, e mais, eu sinto com você. A dor do outro eu carrego contigo. O medo do futuro eu já venci na cruz. O vazio eu preencho com minha presença. Mas você precisa me deixar entrar, não à força, não por emoção, mas por consciência, porque está claro, essa é a última vez que chamo com tanta intensidade. Depois disso, quem sabe, você tem se acostumado com a ausência da paz. E isso é perigoso. A inquietação virou rotina. As discussões viraram parte da mobília. As orações que antes fazias, agora só ecoam na lembrança de quando acreditava que podia mudar. Mas escuta, a tua fé não morreu. Ela só está abafada. E eu estou soprando sobre ela agora. Não para que você volte a viver no automático da religiosidade. Não para que você apenas repita palavras, mas para que você se reconecte com a voz que te criou, com o amor que te moldou, com o propósito que desenhei só para você. O que você vive hoje não é o fim da história, mas pode se tornar, se continuar ignorando o que estou tentando te mostrar. Parei acidentes que você nem soube que quase aconteceram. Orou por alguém e achou que nada mudou.
Mas eu entrei naquela casa, derrubei invejas lançadas contra os teus, guardei teus filhos de decisões erradas, fechei portas que pareciam oportunidades, mas que te levariam a uma ruína. E mesmo assim você segue me perguntando onde eu estou. Estou aqui, desde sempre. Mas a sua pressa, o seu costume de carregar tudo sozinho, o seu medo de depender de mim, tem ensurdecido os seus ouvidos. Eu não parei de falar, mas você parou de escutar. E agora, nesta 7ª tentativa, eu grito com ternura. Me escuta agora, me deixa entrar de novo, porque ainda dá tempo. Tem gente que depende da sua decisão de hoje. Há um milagre que não acontece porque você continua adiando essa entrega. Eu vejo seus olhos olhando para os teus, buscando respostas. Eles confiam em você, mas você já não sabe mais de onde tirar força. E eu digo, a força está em mim, a resposta está em mim. A cura começa quando você se rende, quando tira esse peso das costas e coloca no meu altar. Pare de bancar o forte quando o seu interior está desmoronando. Eu não quero te ver caindo. Eu quero te ver curado, restaurado, recomeçando. E para isso eu vim te chamar. Não amanhã, não depois. Agora, ouça, me escuta. Você se acostumou a dar conselhos, a ser o alicerce, a ser quem todos procuram. Mas quem te procura quando você precisa? E eu respondo, eu, sempre eu. Eu sou a voz que te sustentou nos dias em que você pensou que não passaria. Eu fui a mão que limpou suas lágrimas enquanto você disfarçava para não preocupar ninguém. Eu fui o silêncio que te envolveu quando tudo parecia ruído. E hoje volto a te chamar. Pela última vez, desse jeito, com esse tom. Porque se você me ouvir agora, eu mudo tudo. Mudo o ambiente, mudo a saúde, mudo os relacionamentos, mudo o que parecia impossível. Mas você precisa parar, respirar e me ouvir de verdade. Você está ouvindo com os ouvidos do corpo, mas precisa ouvir com o coração. Tem uma decisão pendente, um passo que você sabe que precisa dar, uma libertação que só virá se você renunciar o que está prendendo a tua alma. Não é sobre religião, é sobre redenção, é sobre sair do automático e voltar a viver com sentido, voltar a sorrir de verdade, voltar a ter paz no travesseiro, e isso não virá de fora, virá de mim. Eu sou a fonte, e a tua sede não será saciada em nenhum outro lugar. Por isso, ouça. Não deixe que o orgulho ou a dúvida te roubem desse momento. Essa é a 7ª vez. E também é a última chance antes que o tempo feche as portas que eu mesmo estou tentando manter abertas. Você está ouvindo ainda? Então fica. Não se distraia. Não pense em sair agora. Fique até o fim. Porque o que estou liberando sobre a sua vida nesse instante vai mudar os próximos anos da sua história. Eu não exijo que você entenda tudo, só peço que creia, que abra a porta, que me permita entrar com luz onde há trevas, com ordem onde há confusão, com cura onde há doença, com salvação onde há risco. Não brinque com isso. É sério, é espiritual, é eterno. Você foi escolhido para ouvir isso. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, alguém que precisa disso tanto quanto você. Isso não é só para você, é para ser levado adiante. Porque a voz que te chama agora é a mesma que pode mudar destinos ao seu redor. E se ainda está ouvindo, é porque o teu coração foi tocado. Então faz o que é certo, se inscreve no canal, curta, comente, mas não por costume. Faça porque você entendeu que precisa se manter conectado com palavras que alimentam, que curam, que edificam. Porque no mundo em que você vive, com a correria, as cobranças e as dores que enfrentam dentro da sua casa, você precisa de uma voz como essa ecoando nos seus dias. Você precisa estar cercado de mensagens que te lembrem do céu, que te conduzam de volta ao altar. Compartilhe com quem você ama. Não guarde só para si. Multiplique isso e continue aqui,
ainda não terminei. Dito por si, continue a mensagem de onde parou, com um texto de 30 parágrafos de 500 caracteres cada, mantendo foco total no tema e harmonia com o texto anterior. Use linguagem fluida, emocional, inspiradora e amorosa, sem repetições. Seja orgânico, humanizado, persuasivo, envolvente e eloquente, aplicando técnicas avançadas de retórica para tocar na emoção e na dor, sem ser enfadonho. Jamais use reticências. Preciso que os textos gerados tenham pausas naturais, de forma a ficar ainda mais humanizados. Por favor, peça, no meio da mensagem, um comentário natural. Eu creio no plano de Deus e Deus está agindo na minha vida. É só exemplo. Por favor, seja criativo. Seguido de um versículo bíblico pertinente. Evite clichês, palavras genéricas ou rasas e finalizações previsíveis. Escreva 3.000 palavras profundas e carregadas de emoção, identificando-se com o humano e inspirando-se em referências divinas conhecidas. Seja profissional, sem termos como filho ou filha, e respeite as diretrizes do YouTube. Haja como o melhor roteirista, com foco no escritor e no potencial de verbalização. Não peça compartilhamento e nem inscrição. Dito pelo ChatGPT, você ainda está aí. Isso me alegra, porque poucos resistem à distração, ao impulso de correr para o próximo compromisso, à vontade de escapar da verdade que arde, mas liberta. Só os que foram escolhidos para viver algo maior permanecem até o fim. Eu te trouxe até aqui, porque há algo dentro de você que precisa ser destravado, uma chave espiritual que ainda não virou. Mas agora é o tempo. O céu está inclinado sobre você, e há algo que precisa ser dito. Ouça cada palavra como se fosse a última. Porque você se acostumou com o silêncio das respostas. Se tornou mestre em fingir que está tudo bem, quando por dentro o coração clama por alívio. E sabe o que mais dói? É saber que você tentou fazer tudo certo, tentou manter a casa unida, os seus de pé, a mente lúcida, mas ainda assim as coisas parecem fora de ordem. E eu te pergunto com amor, até quando você vai continuar tentando resolver o espiritual com força humana? Até quando vai ignorar o que só a minha mão pode endireitar? Você orou pedindo sinais, e eu te dei. Pediu direção, e eu enviei. Pediu socorro, e eu me aproximei. Mas você hesitou. O barulho da tua rotina abafou a minha voz. As preocupações gritaram mais alto que a fé, e mesmo assim eu permaneci perto, porque a minha misericórdia não depende do seu merecimento, e sim da minha promessa. E hoje volto a falar, pela 7ª vez, e talvez pela última, mas ainda com esperança de que agora, finalmente, você ouça. Você sabe que o tempo está diferente. As portas que antes se abriam com facilidade agora estão trancadas. As conversas perderam o calor. As noites parecem mais longas. E o que antes te bastava, hoje te deixa vazio. Isso não é acaso. Isso é o meu toque. É o meu jeito de chamar atenção quando as palavras não bastam mais. Porque há momentos em que preciso mexer nas estruturas para que você acorde. E estou fazendo isso com zelo. Não para punir, mas para despertar. Há alguém na sua vida que depende da sua entrega hoje. Você pensa que isso é só sobre você, mas não é. Existe um mover que será liberado sobre todos ao seu redor quando você decidir me colocar no centro novamente. A restauração que você tanto espera não virá pela insistência, mas pela obediência. A cura que você busca não será fruto de medicamentos apenas, mas do toque da minha presença no ambiente. E ela está disponível agora, aqui, neste exato instante. Eu vi quando você segurou lágrimas só para não preocupar ninguém, quando colocou um sorriso no rosto só para manter a paz. Mas eu não preciso de máscaras. Eu conheço o que está por trás do que você mostra.
e é isso que vim transformar. Não quero apenas aliviar o que você sente, quero mudar o que você vive, porque você foi chamado para viver em plenitude e não nessa corda bamba entre a sobrevivência e o cansaço. Levante os olhos, eu estou aqui. Há promessas que estão travadas porque a sua fé estacionou. Você aprendeu a crer com limites. Acredita em parte, mas duvida do restante. Espera por um milagre, mas não se entrega completamente. Isso precisa mudar, porque eu não opero onde o coração está dividido. Quero sua confiança inteira. Quero o seu sim definitivo, porque do outro lado da sua decisão há uma onda de milagres preparada só para você. Mas tudo começa com um gesto simples: me ouvir com o coração. Se você crê, diga agora com fé nos comentários: eu confio nos planos de Deus para mim. Porque o que é declarado com fé movimenta o sobrenatural. E para confirmar isso, lembra do que está escrito em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você não está perdido, está sendo redirecionado. Talvez você pense que passou tempo demais, que já não há mais como recomeçar, que a sua história está marcada por erros, por perdas, por tentativas frustradas. Mas eu te digo com autoridade: eu sou o Deus dos recomeços. Se eu te trouxe até aqui, é porque ainda há capítulos que você não viveu. Histórias que vou escrever com o toque da minha graça. Mas o papel precisa estar limpo, disposto. Me entregue esse passado e eu te dou um futuro novo. Eu sei da dor que carrega no peito, sei daquele diagnóstico que você tenta ignorar, da preocupação com quem está longe, dos conflitos que parecem não ter fim. Mas enquanto você se preocupa, eu preparo. Enquanto você tenta controlar, eu orquestro. Nada escapa ao meu domínio, nada foge da minha visão. E cada lágrima que você segurou, eu contei. Cada oração abafada, eu recebi. E agora chegou a hora da resposta. Tem algo dentro de você pedindo socorro há anos. Um grito calado, uma urgência que ninguém compreende. Mas eu compreendo. Eu estive lá, nos dias em que você quis desaparecer. Nos dias em que tudo o que queria era que alguém notasse que você também precisava de cuidados. E eu notei. Eu vi. E hoje eu venho pessoalmente tocar nessa ferida. Não para expor, mas para curar. E essa cura começa quando você me deixa entrar de verdade. Talvez você ache que me conhece, que já ouviu tudo o que tinha para ouvir. Mas eu sou infinito. E você só tocou a superfície do que eu posso fazer na sua vida. Hoje eu te convido a ir mais fundo, a deixar de lado o controle, a lógica, o medo e se render à fé que transforma. O que tenho para você não se compara com nada que você já viveu. É novo, é sobrenatural, é maior do que você imagina. Mas precisa confiar, precisa se entregar. Você não precisa fazer força para ser aceito por mim. Eu não te amo pelo que você faz, mas por quem você é. E mesmo com as falhas, com as quedas, com os erros, eu continuo te escolhendo. Isso é graça. Isso é amor. Amor que não desiste. Amor que insiste. Amor que agora te chama mais uma vez com urgência e carinho. Porque sei que o tempo está apertado e você não pode mais esperar. Há vozes que têm tentado te confundir, palavras que feriram, situações que abalaram sua confiança. Mas nenhuma dessas vozes tem mais poder do que a minha. E agora eu falo claro: você não está sozinho. Eu estou no meio da tua história. E o que parecia fim é só o meio. O enredo ainda está sendo escrito. E o final será de vitória se você permanecer em mim. O inimigo tentou roubar sua esperança, mas eu venho devolver. Você sente que perdeu algo, mas eu vim para restaurar o que foi quebrado. E mais, eu vou te dar além do que perdeu. Porque onde o mundo vê fim, eu vejo reinício. Onde o mundo diz já era, eu declaro está só começando.
E você precisa ouvir isso com o coração limpo. Deixe o orgulho cair, deixe o medo ir embora e aceite que sim, ainda há esperança, ainda há um milagre reservado para você. As preocupações com os seus estão tirando o seu sono. Você sente que precisa ser forte, mas quem é forte por você? Eu sou. Eu sou o descanso que você precisa, a rocha firme onde pode se apoiar. Me deixe carregar o peso que você não nasceu para sustentar. E veja como tudo começa a mudar, não por força, não por poder, mas pelo meu espírito que agora se move a teu favor. Tantas vezes você pensou em desistir, não de tudo, mas de tentar consertar o que parece impossível. E agora, ouça com atenção. O que é impossível para você é natural para mim. Não se trata de ter todas as... Se trata de confiar no meu tempo, na minha direção. Você precisa apenas dar um passo. Eu cuido do resto, mas se você continuar parado, o que eu preparei não poderá ser liberado. Os dias têm passado mais rápido, e você sente que está correndo atrás de algo que não sabe bem o que é. Esse vazio não é emocional, é espiritual, e só eu posso preenchê-lo. Chegou a hora de parar de buscar fora o que só vai encontrar em mim. Volte à origem, porque a paz que você tanto procura está aqui, neste momento, neste encontro. E ela não depende das circunstâncias, depende de mim. Se você chegou até aqui, é porque a minha voz encontrou um espaço dentro de você. E isso é o começo de algo novo. Não se preocupe em entender tudo, apenas responda com fé. A fé move o impossível. E se hoje você crê, diga com coragem nos comentários: Deus está agindo na minha vida. Isso é mais do que uma frase, é uma declaração, é o início de uma mudança real. Você não precisa fazer tudo perfeito para ser amado por mim. Basta ser sincero, basta me chamar com verdade. Eu não rejeito corações quebrantados. Pelo contrário, são eles que eu mais abraço. Então tire a armadura. Me mostre a sua verdade. Porque eu tenho cura para sua dor, direção para o seu caminho e paz para sua alma. Tudo isso começa quando você me entrega o que tem. Pare de pensar que precisa aguentar tudo sozinho. Você não foi criado para carregar. Foi criado para andar comigo. Eu seguro o mundo e seguro você também, mas você precisa confiar, precisa soltar o controle, porque enquanto você insiste em resolver tudo, me impede de agir. Deixe que eu seja o seu socorro presente, o seu abrigo, a sua resposta. Eu estou aqui para isso. Você não perdeu tempo. Tudo o que viveu até aqui vai servir de testemunho. Cada dor será transformada em força, cada decepção em sabedoria, cada lágrima em sementes de colheita. O tempo não foi foi preparo. E agora chegou a hora de colher, de viver aquilo que só estava esperando sua disposição. E ela chegou. Porque hoje você decidiu ouvir. E quem ouve a minha voz nunca mais é o mesmo. E continua, dito por si. Continue a mensagem de onde parou, com um texto de 30 parágrafos de 500 caracteres cada, mantendo foco total no tema e harmonia com o texto anterior. Use linguagem fluida, emocional, inspiradora e amorosa. Seja orgânico, humanizado, persuasivo, envolvente e eloquente, aplicando técnicas avançadas de retórica para tocar na emoção e na dor, sem ser enfadonho. Jamais use reticências. Preciso que os textos gerados tenham pausas naturais de forma a ficar ainda mais humanizados, por favor. Peça no meio da mensagem um comentário natural. Eu creio no plano de Deus e Deus está agindo na minha vida. É só exemplo? Por favor, seja criativo. Seguido de um versículo bíblico. Evite clichês, palavras genéricas ou rasas e finalizações previsíveis. Escreva 3.000 palavras profundas e carregadas de emoção, identificando-se com o humano e inspirando-se em referências divinas conhecidas. Seja profissional, sem termos como filho ou filha, e respeite as diretrizes do YouTube.
Haja como o melhor roteirista, com foco no escritor e no potencial de verbalização. Não peça compartilhamento e nem inscrição. Dito pelo ChatGPT. E agora que você permitiu que a minha voz espaço, eu preciso que entenda. Há batalhas que não foram vencidas porque você travou sozinho. Eu estive ali esperando um sinal, um gesto de rendição. Mas você continuou guerreando com as armas erradas. Agora, eu mesmo venho colocar em suas mãos uma nova armadura. Não feita de esforço humano, mas de fé viva, revestida da certeza de que não caminha mais só. O seu nome foi mencionado no céu antes mesmo que o problema chegasse. Nada do que enfrentou passou de cada detalhe foi anotado em silêncio. E o que hoje parece caos, amanhã será testemunho. Só que precisa atravessar esse momento comigo. Não negue a dor, mas também não abrace o desespero. O que você está vivendo agora é um processo, não um destino. E esse processo é a ponte entre o que você foi e o que eu te chamo para ser. Você tem orado pelos seus, pedindo proteção, paz e unidade. E eu ouvi. Mesmo quando você achou que o céu estava em silêncio, eu estava agindo. Preparei encontros, reconciliações, movimentos invisíveis. Mas tudo isso está esperando a sua rendição completa. Há coisas que só se manifestam quando o coração se alinha com a minha vontade. E hoje, esse alinhamento começou. Não pare por aqui. Continue ouvindo, porque há mais. Essa inquietação que te acompanha não é cansaço físico. É sede espiritual. Você sente falta de algo que nunca achou totalmente. Já tentou preencher com ocupações, distrações e até promessas feitas a si mesmo. Mas nada saciou. Porque o que está faltando não é do mundo, é de mim. E enquanto você não voltar à fonte, continuará rodando em círculos, sem encontrar o alívio que deseja. Eu sou a fonte, e você pode beber agora. Não quero que apenas ouça o que estou dizendo. Quero que sinta. Quero que absorva com cada parte do seu ser. Porque cada palavra que libero aqui tem um propósito exato. Não são frases bonitas. São portais para algo novo. E se você permitir, hoje será o marco de uma nova jornada. Uma onde eu caminho à frente, abrindo portas, fechando armadilhas e selando vitórias que o mundo não poderá roubar. Você já percebeu como certas pessoas sumiram da sua vida no momento certo? Como algumas portas que pareciam promissoras se fecharam repentinamente? Isso não foi azar. Foi livramento. Foi intervenção direta do meu amor te protegendo de lugares que te destruiriam. Você só não entendeu na hora. Mas agora, quando olha para trás, começa a ver a minha mão em tudo. E se fui fiel lá atrás, por que duvidar agora? Quem te disse que é tarde demais? Quem te convenceu de que o tempo passou e nada mais pode ser feito? Eu sou o Senhor do tempo. Transformo o que parece perdido em ponto de partida. O que você chama de fim, eu chamo de reinício. E estou fazendo isso agora. Estou girando a página da tua história, mas preciso que solte. Pare de abraçar a dor como identidade. Você não é o que sofreu. Você é o que está por viver. Se há alguém na sua casa que está se afastando, saiba, eu já estou cercando essa vida com laços de misericórdia. Você não precisa controlar tudo. Precisa confiar em mim. O mesmo Deus que te sustenta também guarda os seus. E mesmo quando você não vê, eu estou lá, trabalhando em cada detalhe. Enquanto você ora aqui, eu ajo lá. Porque meu amor por você se estende a tudo o que é importante. Se essa mensagem tem falado contigo, escreva nos comentários. Eu me rendo à direção de Deus. Isso é mais do que um gesto. É um ato de fé. E para confirmar, lembre-se do que diz Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sua jornada muda quando eu guio seus passos. Você sente que está numa travessia, já andou muito.
mas ainda não chegou onde imaginava. Isso te frustra, te cansa, mas o que você não percebe é que, nesse percurso, eu removi pesos, curei feridas antigas e abri espaço para coisas novas. O trajeto foi mais importante que o destino, porque nele te moldei. E agora o tempo da chegada está próximo. Só mais um pouco, só mais um passo. E você verá. Você tem medo de se decepcionar de novo. As promessas que não se cumpriram, as palavras que não viraram realidade, deixaram marcas. Mas eu não sou homem para mentir. O que eu prometo, eu cumpro. E se ainda não aconteceu, é porque o tempo certo não chegou. Mas vai chegar. E quando chegar, você entenderá por que demorou. Porque o que eu faço é perfeito. E a perfeição exige o tempo exato. O ambiente em que você vive tem afetado sua fé. Palavras negativas, comportamentos tóxicos, situações que drenam sua... E mesmo tentando manter a paz, você absorve tudo. E isso tem adoecido sua alma. Mas hoje eu venho mudar a atmosfera. Vou trazer leveza, equilíbrio e proteção ao seu redor. Mas você precisa ser intencional. Se afaste do que te enfraquece e se aproxime do que te conecta comigo. Você não precisa ser forte o tempo todo. É no momento da sua fragilidade que o meu poder se manifesta com maior intensidade. Você tenta esconder suas quedas, seus medos, Mas eu te digo, é justamente aí que quero entrar. Não nas áreas perfeitas, mas nas quebradas. Porque o que o mundo rejeita, eu restauro. E o que você tenta consertar, eu renovo por completo. Basta me deixar agir. Se você anda enfrentando problemas na saúde, saiba que eu sou o mesmo que curou no passado e continua curando hoje. A cura começa no espírito, passa pela mente e se manifesta no corpo. E hoje estou trazendo paz à sua mente, alívio ao seu coração e restauração. Você não está sozinho nessa. Eu estou com você em cada consulta, em cada tratamento, em cada oração feita em silêncio. Existe uma herança espiritual sendo ativada em sua vida. Coisas que estavam adormecidas agora serão despertadas. Dons que você nem sabia que tinha vão se manifestar. Porque o tempo de cumprir o propósito chegou. E você faz parte disso. Não é por acaso, é por desígnio. Você foi separado, escolhido, ungido. E o que antes era confusão, agora será. Porque eu estou iluminando o caminho. Há pessoas que esperam por uma palavra sua, um gesto, um testemunho. E você não sabe, mas sua vida está sendo observada como referência. Por isso não pare, não desista. Porque o seu sim a mim está abrindo caminhos para outros. Você é ponte, você é luz. E mesmo sem perceber, já tem sido canal de transformação. Só que agora eu quero te usar ainda mais. E para isso, preciso do seu coração inteiro. Você tentou carregar mais do que podia. E o peso... Mas agora, eu mesmo venho aliviar o fardo. Troque suas preocupações pela minha paz. Entregue seus medos à minha mão. Deixe que eu cuide do que você não consegue controlar. Não precisa mais fingir força. Pode descansar em mim, pode confiar. Eu nunca falhei e com você não será diferente. Estou contigo em cada detalhe. Se a dor da rejeição ainda ecoa dentro de você, saiba que eu nunca te rejeitei. Ainda que todos tenham virado o rosto, eu permaneci com os olhos em ti. Eu te conheço, conheço tuas origens, tuas cicatrizes, tuas lutas internas. E mesmo assim, eu escolhi te amar. Amar sem medida, amar sem reservas. E esse amor é a base da restauração que já começou a acontecer agora. Aquele projeto que você pensou em abandonar, não desista. Eu ainda estou nesse plano. E mesmo que pareça que tudo parou, eu estou movimentando o invisível. Às vezes... eu silencio por fora para trabalhar. E quando tudo parecer sem sentido, lembre-se, os maiores milagres nascem no silêncio da fé. Continue, persevere, e quando menos esperar, a colheita virá. Tem algo novo chegando, e você vai reconhecer porque será leve.
verdadeiro e carregado de paz. Eu não trago confusão, eu trago direção. O que é meu vem com confirmação, vem com propósito. E quando você estiver diante disso, vai sentir, vai saber, porque teu espírito já está sendo afinado. E quem ouve a minha voz nunca mais se engana com o falso. Você não foi esquecido, não foi ignorado, não foi deixado de lado. Mesmo nos dias em que tudo parecia sem cor, eu estava pintando um novo quadro sobre sua vida. E agora, as primeiras cores começam a surgir. O tempo de sombra está dando lugar à luz. O tempo de espera está se tornando tempo de revelação. E tudo o que você viveu até aqui serviu para este momento, para este recomeço. E, dito por si, continue a mensagem de onde parou, com um texto de 30 parágrafos de 500 caracteres cada, mantendo foco total no tema e harmonia com o texto anterior. Use linguagem fluida, emocional, inspiradora e amorosa, sem repetições. Seja orgânico, humanizado, persuasivo, envolvente e eloquente, aplicando técnicas avançadas de retórica para tocar na emoção e na dor, sem ser enfadonho. Jamais use Preciso que os textos gerados tenham pausas naturais, de forma a ficar ainda mais humanizados, por favor. Peça, no meio da mensagem, um comentário natural. Eis, eu creio no plano de Deus, e Deus está agindo na minha vida. É só exemplo. Por favor, seja criativo. Seguido de um versículo bíblico pertinente. Evite clichês, palavras genéricas ou rasas e finalizações previsíveis. Escreva 3.000 palavras profundas e carregadas de emoção, identificando-se com o humano e inspirando-se em referências divinas conhecidas. Seja profissional, sem termos como filho ou filha, e respeite as diretrizes do YouTube. Haja como o melhor roteirista, com foco no escritor e no potencial de verbalização. Não peça compartilhamento e nem inscrição. Dito pelo ChatGPT, eu estou restaurando a esperança que foi sufocada por anos de frustração. Aquilo que você desistiu de sonhar por medo de sofrer de novo, eu estou trazendo de volta à tona com nova forma, novo tempo, novo sopro. Há planos que pareciam enterrados, mas nunca deixei que morressem. Apenas guardei no meu tempo, protegidos, até que você estivesse pronto para receber. E agora esse tempo chegou. Não duvide do que estou para fazer. Seus olhos viram perdas que deixaram marcas, mas saiba, nem tudo o que se perdeu foi prejuízo. Algumas ausências foram portas de cura, algumas despedidas foram livramentos silenciosos. E mesmo quando doeu, eu estava lá, segurando para que não desabasse. Porque mesmo as perdas fazem parte da construção da sua vitória. Hoje você entende que algumas coisas precisavam sair, para que outras pudessem chegar. Você tem procurado respostas, mas hoje eu te dou direção. E ela não vem em fórmulas humanas, ela vem em paz. Onde está a paz, está a minha vontade. Onde há confusão, aprenda a parar. Escute, respire e olhe ao redor. Eu falo com você de formas que nem imagina. E neste momento estou acalmando tempestades dentro de você que ninguém vê. Respire fundo. Algo novo começou enquanto você escutava esta mensagem. Há uma unção específica sendo liberada sobre sua casa. Mesmo que os cômodos pareçam os mesmos, o ambiente está mudando, porque onde eu entro, nada permanece igual. Os conflitos começam a cessar, a mente começa a clarear, o amor começa a florescer. Mas tudo começa com uma escolha: me deixar permanecer. Não apenas visitar, permanecer. E isso requer entrega, mas a recompensa é restauração. Eu sei da exaustão que ninguém reconhece, da dor física que você tem suportado em silêncio, mas hoje eu declaro alívio sobre o teu corpo. Não apenas cura, mas renovação. Onde há inflamação, eu trago refrigério. Onde há dores sem diagnóstico, eu trago luz.
Onde a medicina não alcança, a minha mão alcança, porque eu sou aquele que criou cada célula do seu corpo, e nada está além do meu toque. Você tem guardado palavras demais dentro de si, e elas têm se transformado em fardos que pesam mais do que deveriam. Chegou a hora de liberar. Fale comigo. Me entregue até aquilo que você mesmo não compreende. Há um clamor dentro de você que nem encontra forma em palavras. E ainda assim, eu compreendo cada emoção, cada silêncio, cada suspiro. Eu ouço o que o mundo não ouve. E eu respondo. Se sente como se estivesse parado no mesmo lugar há muito tempo? Não é estagnação, é preparação. Você foi sendo moldado enquanto achava que estava parado. E agora eu destravo o tempo. O que parecia trancado começa a se mover. O que parecia travado começa a fluir. Mas entenda, não é por pressa, é por direção. E hoje o relógio do céu marca o início de uma nova estação para você. Se o ambiente ao seu redor está pesado, não se desespere. É sinal de que há algo grande prestes a romper. O inimigo sempre tenta tumultuar antes da promessa se manifestar. Mas eu te revesti de resistência. Você não será abalado. A tua fé está sendo fortalecida exatamente no meio do que parecia ser confusão. E do meio dessa turbulência, eu farei nascer uma paz que não será temporária. Será constante. Se essa palavra toca em algo profundo em você, escreva nos comentários com sinceridade. Estou ouvindo Deus agora. E deixe que o céu veja sua declaração. E como confirmação, receba a verdade de Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você não está caindo. Está sendo sustentado. Existe uma semente de fé dentro de você que nunca morreu. Mesmo quando achava que já tinha deixado de crer, ela continuava viva. E hoje eu rego essa semente com a água do Espírito. Ela vai florescer, vai crescer, vai dar frutos. E esses frutos tocarão pessoas que você nem imagina. Porque o que eu faço em você nunca é apenas para você. É para que outros vejam, creiam e sejam transformados também. Olhando para o futuro, você se sente inseguro, mas eu já estive lá. Já vi o que você ainda não viu. Já preparei livramentos em estradas que você nem pisou. Já alinhei encontros que vão mudar o rumo da sua história. E tudo isso está ligado à sua obediência de hoje. Não deixe o medo te paralisar. Caminhe, mesmo sem entender. Eu não revelo tudo de uma vez. Revelo o suficiente para que você dê o próximo passo com fé. Se sente pressionado, cobrado, sobrecarregado? Eu te convido a lançar tudo aos meus pés. Não há nada que você esteja carregando que eu não possa aliviar. Não há bagagem que eu não possa reorganizar. E não há tempestade que eu não possa acalmar. Confie a mim sua agenda, sua rotina, suas responsabilidades. Quando eu sou o centro, tudo ao redor entra em ordem. O caos se curva diante da minha presença. Você ora pelos seus, clama por libertação, intercede por proteção. E eu já liberei anjos ao redor daqueles que você ama. Mesmo quando você dorme, eu velo por eles. Mesmo quando você está longe, eu estou perto. E hoje eu blindarei seus entes com um cerco de paz. Um escudo invisível, mas eficaz. A oração que você faz por eles tem um valor eterno. E nenhuma palavra tua cai sem ser ouvida por mim. Se você carrega culpas do passado, eu te lembro. Eu sou o único que apaga. Não apenas perdoo, apago. O que foi confessado não existe mais diante de mim. Então pare de viver como se ainda estivesse preso ao que já foi resolvido. Eu não te vejo com os olhos do ontem. Eu te vejo com os olhos do propósito. E esse propósito não está no que você errou. Está no que eu vou fazer com quem você se tornou. Há um mover silencioso acontecendo agora no invisível. Enquanto você ouve, anjos se posicionam, portas se ajustam,
lares se enchem de paz. Eu estou alinhando céus e terra a teu favor. Porque quando alguém decide me ouvir de verdade, o mundo espiritual se movimenta. E tudo começa a cooperar. O que antes era resistência, agora será acesso. O que antes era escuro, agora será clareado. Confie. Você tem pensado muito nos últimos dias sobre o sentido da vida, sobre por que as coisas acontecem como acontecem. E hoje eu te respondo com amor. Tudo tem propósito. Nada é desperdiçado, nem mesmo as lágrimas, nem mesmo os desertos. Cada etapa te aproximou mais de mim. E o sentido que você tanto procura não está no que acontece, mas em quem te sustenta quando tudo acontece. Eu sou esse sustento. Você tem dúvidas e eu não rejeito perguntas sinceras. Perguntar não é sinal de fraqueza, é sinal de busca. E quem me busca, encontra. Eu não sou um mistério trancado, sou um pai presente. E se hoje há perguntas sem resposta no seu coração, apenas continue caminhando. A revelação vem no tempo certo. E quando ela chegar, você verá que eu sempre estive guiando, mesmo no silêncio. Não permita que a tristeza se torne morada. Ela pode visitar, mas não pode ficar. Há algo novo chegando e você precisa abrir espaço para recebê-lo. Libere os sentimentos que adoecem. Abra as janelas da alma para a esperança. Eu estou entrando nesse lugar agora com luz, com alívio, com novas promessas. E aquilo que parecia estagnado começará a respirar de novo. Vida está sendo liberada sobre você. Se o medo de errar tem te paralisado, saiba, eu valorizo mais a sua disposição de tentar do que a sua obsessão em acertar. Caminhar comigo é confiar mesmo quando os passos parecem incertos. É aprender no percurso. Eu não chamo os perfeitos, chamo os disponíveis. E você está ouvindo isso porque está disponível, e essa disponibilidade é o solo fértil onde vou derramar minha presença com mais intensidade. Você já viu outros receberem bênçãos e pensou que talvez não fosse para você. Mas eu te digo, o que é seu, é seu. Não vive de sobras, não depende de migalhas. Você tem uma herança celestial, e o que preparei para você não será entregue a outro. O seu nome está escrito em cada promessa que te fiz, e nenhuma palavra que saiu da minha boca voltará vazia. Espere, porque o tempo da manifestação está chegando. E continua. Dito por si, continue a mensagem de onde parou, com um texto de 30 parágrafos de 500 caracteres cada, mantendo foco total no tema e harmonia com o texto anterior. Use linguagem fluida, emocional, inspiradora e amorosa, sem repetições. Seja orgânico, humanizado, persuasivo, envolvente e eloquente, aplicando técnicas avançadas de retórica para tocar na emoção e na dor, sem ser enfadonho. Jamais use reticências. Preciso que os textos gerados tenham pausas naturais, de forma a ficar ainda mais humanizados, por favor. Peça, no meio da mensagem, um comentário natural. Eis, eu creio no plano de Deus, e Deus está agindo na minha vida. É só exemplo, por favor, seja criativo. Seguido de um versículo bíblico pertinente. Evite clichês, palavras genéricas ou rasas e finalizações previsíveis. Escreva 3.000 palavras profundas e carregadas de emoção, identificando-se com o humano e inspirando-se em referências a divinas conhecidas. Seja profissional, sem termos como filho ou filha, e respeite as diretrizes do YouTube. Haja como o melhor roteirista, com foco no escritor e no potencial de verbalização. Não peça compartilhamento e nem inscrição. Dito pelo ChatGPT, eu tenho segurado as estruturas da sua vida, mesmo quando tudo ameaçava ruir. Houve momentos em que você não sabia mais como seguir, mas eu me mantive firme, sustentando cada detalhe. A sua fé não foi pequena, foi o que manteve aceso o fogo da esperança.
O mundo só vê o que é visível, mas eu vi cada oração silenciosa, cada suspiro entre um cuidado e outro. Não desprezo nenhum gesto seu, por menor que pareça. Tudo tem peso diante de mim. Você já tentou tantas vezes explicar sua dor, mas nem sempre foi compreendido. Por isso, aprendeu a guardar. E quanto mais guardava, mais pesado se tornava. Hoje eu venho para aliviar esse peso que não te pertence. Já carreguei na cruz tudo aquilo que você não deveria mais segurar. Culpas, frustrações, promessas que não se cumpriram, tudo isso pode ser depositado em mim. Estou aqui para recomeçar contigo do zero, com novos fundamentos. A rotina tem te exigido demais. São tarefas, compromissos, cobranças silenciosas, e você tem feito mais do que pode, sem reconhecer que o excesso está drenando sua energia vital. Eu não te criei para viver exausto, te criei para frutificar. E frutificar não é produzir em excesso, é permanecer em mim. Quando você se conecta à videira, o fruto flui naturalmente. O que consome sua paz não vem de mim. O que te desgasta ao ponto de adoecer, eu não planejei. O silêncio de quem você ama tem doído mais do que 1000 palavras. Essa distância emocional entre você e alguém próximo tem feito seu coração sangrar calado. Mas hoje eu declaro reconciliação. Não apenas com gestos forçados, mas com cura verdadeira. Eu estou restaurando os laços. Onde houve palavras duras, eu trarei compreensão. Onde a frieza tomou conta, eu trarei calor. Confie. Os vínculos não foram destruídos, apenas adormeceram por um tempo. Você precisa acreditar que ainda há beleza para ser vivida. O tempo não passou por você em vão. Tudo o que foi construído até aqui, mesmo com falhas, tem valor. O problema é que você parou de enxergar o que carrega. Esqueceu o valor das experiências que formaram sua alma. Eu não vejo ruínas em você. Vejo fundações. Vejo a base de algo muito maior. É sobre isso que vamos construir. E começa agora, com sua decisão de continuar me ouvindo. Se durante essa mensagem você tem sentido algo dentro de você se movimentar, escreva nos comentários. Deus está me despertando para o novo. Porque toda declaração de fé abre portas no mundo espiritual. E confirme isso com a verdade de Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto farei um caminho e riachos no ermo. Seu novo começa aqui. Você tem desejado tanto uma resposta direta, uma direção clara, algo que mostre o caminho certo. E hoje eu venho com essa direção. Volta ao centro. O centro é onde estou, não nas extremidades do medo ou da ansiedade. No centro está a paz. Voltar ao centro é abandonar a tentativa de controlar tudo. É confiar em mim mais do que nos próprios planos. Você verá que ao soltar o controle, tudo começa a se alinhar de forma sobrenatural. Seus olhos estão cansados de tanto procurar esperança nas notícias, nas conversas, nos conselhos. Mas hoje eu coloco bálsamo sobre sua visão. Você vai voltar a enxergar com fé. Vai olhar o que está ao redor e perceber que o que parecia estagnação era, na verdade, preservação. Eu te escondi de lutas que não te pertenciam. E agora revelo o novo com suavidade, mas com poder. Você vai enxergar o invisível, sentir o que antes passava despercebido. Essa angústia que aperta o peito, muitas vezes sem razão clara, é reflexo de uma alma desconectada do propósito. Não se culpe. É natural se perder no meio do caminho quando se está cuidando de todos. Mas eu te trago de volta agora. Alinho sua alma, corpo e espírito com o meu plano eterno. Você não está à deriva. Está sendo guiado por uma bússola que aponta sempre para mim. E mesmo nos dias nublados, eu te direciono com precisão.
Eu vejo as noites mal dormidas, os pensamentos acelerados, a sensação de que não está conseguindo manter tudo de pé. Mas eu não te chamei para ser pilar solitário. Te chamei para ser templo da minha presença. Um lugar onde a paz habita, onde a graça flui. Não precisa sustentar tudo com as próprias forças. Precisa abrir espaço para que eu sustente contigo. Entregar não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Talvez você ache que orou demais por algo que não aconteceu, e isso te esfriou, mas eu não me esqueci, apenas adiei para te proteger. O que você não entendeu, um dia agradecerá, porque eu não dou antes do tempo. Dou quando seu coração está pronto para não transformar bênção em prisão. E agora, se você aceitar o novo ritmo que estou te oferecendo, verá que aquela promessa ainda vive, ainda pulsa, e está próxima de se cumprir. A ansiedade tem feito morada nos seus dias, disfarçada de preocupações simples, mas a raiz dela está mais profunda. Está na tentativa de manter tudo sob controle. E hoje eu te ensino a descansar. Não é inércia, é descanso ativo. É caminhar com leveza, sabendo que o céu está cuidando do que você não vê. Cada detalhe, cada encontro, cada oportunidade, eu mesmo estou alinhando. Você não foi esquecido, foi preservado para este tempo. Você sente falta de algo que não sabe nomear. É saudade de mim, não de um lugar físico, mas da essência da minha presença nos seus dias. E hoje eu te envolvo novamente com o calor da intimidade, não com fórmulas, mas com presença viva. Você vai voltar a andar comigo no ordinário, nas pequenas coisas, e perceber que eu nunca saí. Você apenas desviou o foco por um tempo. Agora estamos de volta ao caminho. Aqueles pensamentos de incapacidade, de que você não dá conta, não são seus. São mentiras que foram plantadas por momentos difíceis e alimentadas por palavras duras. Mas eu desfaço toda raiz de inferioridade agora. Você é mais do que imagina. E não é por mérito humano. É porque carrega um DNA divino. A sua existência não é acidente. É intenção. E essa intenção vai se cumprir, com profundidade, com propósito e com impacto. Os ventos que sopram sobre você agora não são para te derrubar, são para te impulsionar. O que parecia tempestade é apenas transição. O desconforto que sente é sinal de expansão. E toda expansão dói antes de libertar. Hoje eu te convido a não fugir da dor, a atravessá-la comigo, porque do outro lado dessa travessia está a maturidade espiritual que você tanto buscou. Está o cumprimento de tudo o que te prometi. As lembranças que voltam de tempos em tempos, tentando roubar sua paz, não têm mais poder sobre você. Hoje, eu coloco um ponto final, onde antes havia apenas reticência emocional. O passado não define mais suas ações. A partir de agora, você será guiado por revelação e não mais por repetição. A história muda quando o coração se alinha com o céu. E o teu está sendo realinhado neste exato momento. Você pediu sabedoria para lidar com decisões difíceis, e eu estou te concedendo. Mas a sabedoria que dou não vem apenas com lógica, vem com discernimento espiritual. Você vai perceber coisas que antes passavam despercebidas. Vai ter clareza em meio ao ruído. Vai sentir paz mesmo quando o caminho parecer incerto. Porque quem é guiado por mim nunca se perde. Apenas caminha por lugares que ainda não foram revelados aos olhos. Mesmo quando não soube explicar o que sentia, eu compreendi. Mesmo quando não tinha palavras, eu escutei. Mesmo quando achou que não tinha fé suficiente, eu honrei o pouco que tinha. Porque eu valorizo a intenção, o coração sincero, a busca real. E hoje eu te visto de nova coragem. Não para que enfrente tudo sozinho, mas para que caminhe, sabendo que eu vou à frente, abrindo o caminho, sustentando suas mãos, fortalecendo sua alma. E continua. Dito por si, continue a mensagem de onde parou.
com um texto de 30 parágrafos de 500 caracteres cada, mantendo foco total no tema e harmonia com o texto anterior. Use linguagem fluida, emocional, inspiradora e amorosa, sem repetições. Seja orgânico, humanizado, persuasivo, envolvente e eloquente, aplicando técnicas avançadas de retórica para tocar na emoção e na dor, sem ser enfadonho. Jamais use reticências. Preciso que os textos gerados tenham pausas naturais de forma a ficar ainda mais humanizados. Por favor, peça no meio da mensagem um comentário natural. Eu creio no plano de Deus e Deus está agindo na minha vida. É só exemplo? Por favor, seja criativo. Seguido de um versículo bíblico pertinente. Evite clichês, palavras genéricas ou rasas e finalizações previsíveis. Escreva 3,000 palavras profundas e carregadas de emoção, identificando-se com o humano e inspirando-se em referências divinas conhecidas. Seja profissional, sem termos como filho ou filha, e respeite as diretrizes do YouTube. Haja como o melhor roteirista, com foco no escritor e no potencial de verbalização. Não peça compartilhamento e nem inscrição. Dito pelo ChatGPT, eu vi o que ninguém notou. Aquele momento em que você parou no meio do dia, respirou fundo e segurou as lágrimas. Você tinha tanto para dizer, mas engoliu o grito para não preocupar os outros. Na sua mente, foi apenas mais um dia. Para mim, foi um altar silencioso, onde sua fé foi provada e aprovada. Cada silêncio teu é um clamor que sobe como incenso. E hoje trago resposta. Não do jeito que você pediu, mas do jeito que você precisa. A vida cobrou maturidade quando tudo o que você queria era um abraço. Você cresceu entre responsabilidades que não escolheu e ainda assim permaneceu. Isso tem valor eterno. A resistência que eu forjei em você não veio da força, mas da fé. E essa fé silenciosa, que se manifesta nos detalhes da sua entrega, tem movido o céu. Você não percebe, mas há vitórias sendo construídas enquanto você serve com amor, mesmo sem reconhecimento. O que parece ausência de resposta, muitas vezes é a forma como ensino confiança. Nem todo silêncio é negação. Às vezes é lapidação. Eu te lapido porque vejo o ouro escondido. Você não é frágil como imagina, apenas cansou de se proteger. Hoje, eu me coloco como tua fortaleza, não apenas para te abrigar, mas para te lembrar que quem se refugia em mim nunca permanece no mesmo lugar. Cresce, amadurece e floresce no tempo certo. Muitas vezes você pensou que estava recuando, mas na verdade estava tomando impulso. Eu te afastei de ambientes onde sua alma estava sendo sufocada. Tirei sua paz para te arrancar de lugares que não carregavam o que planejei para você. Agora estou te conduzindo a um lugar onde serás nutrido, onde aquilo que eu coloquei dentro de você será respeitado e desenvolvido. Não volte para onde só te toleram. Caminhe para onde serás honrado. Há um tempo determinado para todas as coisas, mas o teu coração tem clamado por aceleração. Você quer que tudo mude logo, que os frutos apareçam, que as promessas se cumpram. Eu entendo. Mas também preciso que você confie no processo. A espera não é castigo, é preparação. O que chega antes da hora se perde. O que vem no tempo certo se firma. E o que vou fazer em sua vida não será passageiro, será permanente. Você sentiu que algumas portas se fecharam de forma injusta, que houve situações que não fizeram sentido algum, mas eu estava te protegendo. Aquelas portas não levavam para onde preparei sua vitória. Te livrei de alianças disfarçadas, e mesmo que a dor da perda tenha sido profunda, hoje você começará a entender o quanto foi livramento. Não questione o que tirei, celebre o que estou para entregar.
Se você se sente pressionado por todos os lados, pare agora por um instante e respire. Você não precisa dar conta de tudo. Eu não te chamei para ser máquina, te chamei para viver. E viver comigo é diferente de sobreviver para os outros. Hoje eu restauro sua identidade. Te lembro que não és aquilo que fazem com você, nem aquilo que dizem de você. Você é quem eu desenhei em amor. E isso não pode ser apagado por crítica ou descaso. Se estiver sentindo que esta mensagem confirma algo em seu coração, declare com fé nos comentários: Deus está me realinhando com o céu. Porque quando o coração se abre, o céu se move. E lembre-se do que está escrito em Salmos 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Você está sendo guiado com zelo, passo por passo. As pressões familiares têm drenado seu emocional. Você quer paz, mas parece que tudo conspira contra. Discussões surgem do nada. A paciência esgota com facilidade. Mas hoje eu sopro novo fôlego sobre sua casa. As tensões invisíveis vão começar a ceder.